Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Chelsea, que noticiou um lucro de 125 milhões da última temporada, né? Algo que levantou, obviamente, muitos olhos, né, para entender como que o Chelsea sai com tanta gastança que eles fizeram nos últimos anos, né, de prejuízos que eles mesmos noticiaram de 120, 90 milhões, para o que hoje é possivelmente o maior lucro da história da Premier League. E sim, existem manobras contábeis que podem ser muito criticadas nisso, mas existem outras coisas que partem sim de boas decisões que foram tomadas, que pelo menos do ponto de vista financeiro, né, e que fazem o Chelsea hoje um clube operacionalmente melhor e mais viável financeiramente do que estava no último ano da era Roman Abramovich, né? E assim, para primeiro explicar, né, o que acontece? Os clubes eles têm que noticiar todos os tipos de operação e assim, muita gente não entende, né, quando você tem uma transferência, né? Por exemplo, o Chelsea vai pagar 100 milhões de libras, na verdade 120 milhões pelo Enzo Fernandes. Eles não pagam isso tudo de uma vez, é tudo parcelado, né? Você parcela mais para que você no fluxo de caixa de um ano você consiga comportar mais de uma transferência, né? É só no FIFA lá que você vê tudo saindo de uma vez. Não é assim que funciona. Todo clube parcela transferências para ter mais margem de operação. Exceção quando é multa rescisória. A multa rescisória é teoricamente 70 milhões, para pagar parcela você tem que pagar 120, aí o cara vai lá e paga de uma vez. Mas não é toda hora que se vê isso. Normalmente quando eles fazem isso, eles deixam de contratar outros jogadores. Foi muito que o Liverpool fez lá na janela, o Szoboszlai, a contratação dele impediu que fosse uma janela hiper movimentada, né? Então, assim, primeira coisa para explicar, por que o Chelsea conseguiu um lucro operacional? A primeira delas é redução dos salários do clube, né? Tipo, o Chelsea reduziu muito a folha salarial do time, que chegou a ser de 230 milhões de libras, e neste momento acho que está em 170 e ainda deve reduzir mais, por quê? Os jogadores que devem sair do clube, como é o caso do Kepa Arrizabalaga, do Sterling, como é o caso do Ben Chilwell, já vão economizar ali pelo menos uns 20 milhões de libras. O Sterling sozinho recebe 16,7 milhões de libras do clube. E aí a gente tem o Kepa, que recebe um salário alto, o Ben Chilwell também. Então são jogadores que vão ser negociados. O Ben Chilwell deve ficar no Crystal Palace, se vendido de maneira definitiva. Não deve dar uma grana muito grande em taxa de transferência, porque já está beirando os 30 e não tem espaço no clube. O Sterling, não acho que o Chelsea faz questão também de receber uma super taxa de transferência. Se livrar do cara é o mais importante para se livrar dos gastos que ele traz junto. E a mesma coisa pode ser dita também do Kepa Arrizabalaga. Então, isso é o primeiro passo importante. E a contratação também de jovens atletas é um dos grandes impactos que o Chelsea tem no fair play financeiro, porque a maioria deles recebem salários muito baixos, abaixo de 100 mil libras. Então, assim, para você ter ideia, uns 4 ou 5 jovens atletas juntos vão ter o salário talvez de um Raheem Sterling nos padrões atuais. E a questão são contratações às vezes muito baratas, exceção, obviamente, os jovens talentos um pouco mais assim, bombásticos. Estevão William, o Quenda, né, do Sporting. Por serem jogadores um pouco mais diferenciados, o Chelsea acabou pagando mais. Mas, de qualquer maneira, eles também não vão receber salários gigantescos, né? Tipo, o Estevão deve receber 80 mil libras por semana, 100 mil. Então, ele começa no salário baixo, depois, obviamente, com as renovações, deve crescer bastante. Mas é aquela história, né? Você tem esses salários menores que ajudam a reduzir a folha como um todo. E assim, com um volume enorme de empréstimos que o Chelsea faz, boa parte do salário é coberto por outros clubes e ainda tem a taxa do empréstimo que ajuda o Chelsea a ter mais dinheiro. Por exemplo, o João Félix, o Milan paga 4 milhões de euros para ter ele por empréstimo. Aí você vê lá todas essas negociações, isso então ajuda o fluxo do Chelsea também a ficar melhor. A gente também tem a questão de jovens atletas que são contratados por preço muito baixo, seria um risco muito baixo no fair play. Vamos supor aqui, o Casadei flopa na Europa, né? Tipo, não é um pouco ruim o exemplo, porque ele só joga na Europa mesmo, é italiano. Mas sai ali por 15 milhões de euros a contratação dele, ele recebe aqueles empréstimos e é negociado definitivamente lá na Itália por 16, 17 milhões de euros. O Chelsea tem até um lucro nisso, mas não é um cara que se destacou, mas ainda é muito jovem, ainda tem esse tipo de valor. O Ângelo é um bom exemplo. Ele jogou no Strasbourg um tempo, mostrou talento, foi o suficiente para o Al Nassr. Ok, mercado saudita infla as coisas, mas o Chelsea teve um lucro de 8 milhões com essa venda, né? E aí tem aquele negócio, quanto mais tempo você passa em um clube, mesmo que seja emprestado, mais você pode ter a questão do lucro no fair play financeiro, porque a ideia é que você está se pagando dentro do clube. São os cálculos que eles fazem, nem sempre eles fazem muita lógica. Então, o Chelsea ele consegue, nessas transferências de jovens atletas, ter prejuízos muito pequenos e lucros muito grandes. Então,
nesse aspecto, esse volume enorme de contratações de jovens atletas dificilmente representa um risco grande para o Chelsea em termos de fair play, porque, por exemplo, o Andrei, não acho que vai ser o caso, acho que ele vai ser aproveitado pelo clube. Hoje, se ele for vendido, é por mais de 50 milhões de euros. Não consigo ver ele saindo por menos. Acho que clubes estariam dispostos a pagar até 60, até 70 milhões de euros por ele, pelo que ele faz no Estrasburgo nessa temporada e que já fazia na última. Então, assim, o André evoluiu tanto que ele multiplicou o seu valor. O Petrovic é um goleiro que não vai sair por menos de 30 milhões de euros. Seria uma estupidez, teriam que ser muito burros para fazer isso. É um goleiro que o Chelsea pode aproveitar, inclusive deveria aproveitar para ser o goleiro principal. Então, a estratégia é simples. Quem der muito certo, você aproveita para o time principal. Quem der mais ou menos certo, você consegue revender até por lucro. Quem não der certo, você revende pelo mesmo valor, um pouco mais baixo, só que o impacto no fair play é quase zero. Então, essa manobra, financeiramente falando, faz lógica. Para o projeto esportivo, aí nem tanto, né? E aí, a gente tem outras coisas que são as manobras contábeis que eles fazem, né? Tipo, vender o clube feminino para eles mesmos, né? Para outras propriedades deles, acaba sendo jogado fair play financeiro também. Deu 90 milhões de libras essa negociação que eles fizeram e a Premier League não proíbe isso no momento. Então, assim, essa brecha pode ser utilizada. Você pode até falar que é um pouco imoral, mas ela ainda é legal dentro disso e se o clube pode fazer isso para melhorar o aspecto financeiro, eles vão fazer. Então, o Chelsea está se usando de todas as brechas para conseguir melhorar financeiramente a viabilidade do clube. Então, nesse aspecto, não dá para dizer que o clube está indo mal. E, verdade seja dito, o Chelsea, com muitas vendas também em lucro puro, né, de jovens atletas formados na base, como é o caso do Maatsen e do Gallagher, eles também melhoram muito a situação dele no fair play financeiro. Olha, por exemplo, o Maatsen foi vendido por 37,5 milhões de libras para Aston Villa, lucro puro. O Gallagher deu 42 milhões de libras e se ele não tivesse recusado a transferência para o West Ham, teriam sido mais de 50, né? Tipo, ele recusou e quis ir para o Atlético de Madrid. Então, olha o dinheiro que eles conseguem nesta negociação. Então, esse lucro puro de fair play permite eles fazerem investidas ainda maiores. Óbvio, nem todas as decisões desse clube na janela são perfeitas. Eles vão ter que se livrar do João Félix, eles vão ter que se livrar de outros atletas, mas aí eu acredito até que vai ter mais maleabilidade. O João Félix no final, o Jorge Mendes pode achar outro destino para ele, o Chelsea pode acabar vendendo para Aston Villa em definitivo, se for o caso, ou emprestá-lo para lá. Vamos ver o que acontece nesse aspecto. Mas, pegando todo esse argumento financeiro, agora eu vou para o outro lado prático. O Chelsea tem, então, lucro operacional. E segundo o que diz o The Athletic, eles têm confiança que tem fundos para contratar alguém notável para ser o centroavante da equipe. Porque no final, o Chelsea precisa talvez de um lateral esquerdo extra e talvez mais alguns jogadores ali mais incisivos pelos lados. Porém, o Chelsea precisa mais do que tudo de um centroavante. Vai pagar por quem? Delap? O Jonathan David? Sesco? Esses são os melhores alvos que o Chelsea tem com um lucro de 125 milhões. Porque, vou falar uma coisa aqui, o Sesco é um bom jogador? Eu não vejo assim um cara geracional nele, né? Já vi jovens talentos tão bons quanto ele antes e que não necessariamente explodiram. O Luka Jovic, que é um ótimo exemplo, né? Fazia coisas muito mais impressionantes no Eintracht Frankfurt do que ele. Foi porque o Madrid deu errado, né? Então, assim, eu pessoalmente não me encanto com o Sesco. O Colomani também me impressionava muito mais lá no Frankfurt. Então, o Marmouche me impressiona muito mais. E já teve um clube inglês que contratou ele antes e contratou bem, né? Porque o Marmouche é muito bom. Então, eu já vi jogadores muito mais impressionantes com o Sesco. Não vejo isso tudo nele. O Delap é um bom jogador lá no Ipswich, mas, assim, o Chelsea é o Chelsea, né, gente? Vai se contentar com um jovem talento do Ipswich, que precisa de lapidação, que precisa evoluir. Jonathan David, para mim, não é também nenhuma coisa maravilhosa, tudo isso. Você tem dinheiro para contratar um Gyökeres e um Osimhen e o time precisa ir para Champions, porque no final, assim, a receita do clube até caiu de um ano para o outro porque não está em competições continentais. Então, assim, o Chelsea precisa muito ir para a Champions. O Chelsea precisa muito de competições continentais. E a melhor maneira de conseguir isso, né, é trazendo jogadores que vão ter impacto imediato para sanar carências grandes que o clube tem. E uma dessas carências é centroavante. E existem 2 centroavantes maravilhosos disponíveis no mercado para a próxima temporada. Vitor Gyökeres e o Victor Osimhen. O Chelsea tem a oportunidade de não só deixar esses 2 passarem, como irem para rivais que teriam uma melhora absurda com eles no comando de seus ataques. Que eu estou falando aqui do Manchester United e também do Arsenal. O Manchester United vai destinar a janela toda a montar o clube ao gosto do Rubem Amorim. A tendência é que o time melhore. E o Arsenal já tem um time muito bom e que vem sofrendo um bocado por não ter um centroavante de referência essa temporada.
imagina se tiver um Gyökeres ali. Esses times vão saltar de patamar. O Chelsea vai contratar um cara que é um pouco melhor que o Jackson e vai saltar de patamar? Duvido muito. Então, o Chelsea precisaria contratar um desses dois para ter um impacto gigante que eles desejam para brigar por coisas maiores. Para mim, se o Chelsea tivesse um Osimhen já nessa temporada, já estaria, por exemplo, brigando ali à frente do Nottingham Forest, talvez junto com o Arsenal pelo vice-campeonato da Premier League. Não acho que brigaria por título com o Liverpool, mas a falta de um centroavante de referência tem sido a grande prejudicial no Chelsea nessa temporada. E essa é a falta, de alguém que não tinha no elenco. O goleiro é até um pouco mais revoltante por um ponto de vista, porque tinha o Petrovic e eles resolveram ficar com o Sanches e o Jorgensen. Mas centroavante, eles tinham que contratar. Prefiram gastar dinheiro no João Félix, gastar dinheiro em um monte de lugar, ao invés de contratar um centroavante para resolver o problema, e tiveram a chance de trazer o Osimhen. Agora vai ter mais uma janela, e eu acho que a torcida, obviamente, né, não acho que vai ter uma reação tão empolvorosa contra, mas eu acho um pouco falta de respeito ter um lucro desses, ser um time que, teoricamente, tinha ambições gigantes, e contratar só o Delap e tudo isso, né, e na esperança de que o cara seja lapidado e vire um super jogador e tudo isso, só que o Chelsea é o melhor clube para lapidar atletas? Eu duvido muito, né? Quem que no Chelsea chega cru e vira um jogador extraordinário, né? Tem muitos jogadores que são da base do Chelsea, são talentosíssimos e aí até evoluem, é o caso do Reece James, né? Mas, cara, você ter jogadores, por exemplo, da base do Chelsea que cresceram fora do clube, ou até mesmo talentos que estiveram no Chelsea e evoluíram fora, o De Bruyne, o Salah, o Declan Rice, e eu posso continuar a lista aqui, o Musiala. Então, o Chelsea não é um time que lapida melhor os caras no profissional. Na base é maravilhoso, a base do Chelsea é incrível, mas no profissional, tá na hora desse time ter ambição. Até porque essa ambição na hora de contratar foi o que fez o time do Abramovich ser campeão do que foi campeão. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.